Eu convido agora no momento a palavra que vai estar ministrando o pastor Valdivino. Amém. Amém, pastor. Vou orar para o Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, eu te apresento agora, neste momento, o teu filho, Senhor, que irá ministrar a tua palavra. Que ele seja um instrumento em tuas mãos, Pai, que ele possa estar ministrando o seu ensinamento através do Espírito Santo, Pai. E eu peço a Ti, ó Pai, que o Senhor abra os olhos dos nossos corações para nós estarmos recebendo esse ensinamento, que o Senhor venha falar aos nossos corações, nos dando entendimento e discernimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Obrigado, irmão. Paz do Senhor, irmãos, podeis assentar, quem está em pé. Bom, hoje nós vamos estar adentrando no conteúdo do Evangelho de Mateus, tá? Nós estamos nesse propósito do panorama do Novo Testamento. E até então já foi falado sobre as formas, né, que constituíram a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, materiais, parte histórica. O pastor Célio já tem ministrado a importância, língua e etc. E hoje nós vamos adentrar no Evangelho de Mateus. E como o panorama, o objetivo é fazer um panorama do Novo Testamento, o panorama ele é muito importante porque ele traz diretrizes para um estudo mais minucioso. Por exemplo, a gente entra direto no Evangelho, direto ali no livro de Mateus. Você já começa com a genealogia. Mas se a gente tiver um panorama do porquê que a genealogia, porquê que o Evangelho de João começa com a genealogia, se a gente já tiver um panorama da estrutura do livro, por que que o livro está estruturado daquela forma, e principalmente, né, como se deu a formação daquele livro, aí sim nós vamos ter uma condição melhor de adentrar nos pormenores de cada livro, de cada conteúdo. Principalmente quando nós vamos estudar os evangelhos. Os evangelhos é uma espécie de literatura, um gênero de literatura muito peculiar, muito diferente de qualquer gênero literário naquela época em que eles foram escritos, né? E para a gente também ter uma dimensão melhor do conteúdo e saber o porquê que se deu aquela escrita, nós bastamos lembrar que Jesus, ele foi crucificado e ele ressuscitou e foi para os céus até o ano 33 da nossa era, né? Até o ano 33, Jesus já tinha feito a sua obra e retornado para o céu. E os primeiros evangelhos a ser escrito, segundo os estudiosos, foi o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é o evangelho que primeiro foi escrito, foi colocado em papel. Isso 15 ou 20 anos após a ascensão de Jesus, ou após os acontecimentos dos eventos que estão narrados no Evangelho de Marcos, né? Então, ou seja, entre 45 a 53 são as datas que são dadas a este Evangelho.
E algumas peculiaridades que nós vamos estar vendo aqui no decorrer do estudo, que os evangelhos, eles são anônimos. Hoje nós encontramos na Bíblia, a gente abre lá o Evangelho de Mateus, etc. Mas isso foi colocado muito depois. Isso foi colocado no chamado período, principalmente período dos pais da igreja, que é formado ali do século II ao século IV, V, onde a igreja, através dos estudiosos, começavam a analisar todos os escritos que a igreja estava usando, porque não foram produzidos apenas esses livros que nós temos na nossa Bíblia, por exemplo, os 27 no Novo Testamento. No período ali depois dos apóstolos, o último apóstolo a falecer foi João, cerca de 90 a 98 do primeiro século, que também é atribuído a ele o Evangelho de João, as 3 epístolas e o Apocalipse. Então, ou seja, os autores originais já haviam todos morrido, partido, e as igrejas estavam usando a literatura, os escritos que os apóstolos, os discípulos e muitas outras pessoas também, ali da comunidade cristã, tinham escrito. É o que hoje, dentro do estudo da bibliologia, se chama estudo dos livros apócrifos, ou os livros não canônicos, os escritos que não foram autorizados a entrar no cânon, entrar neste rol de 27 livros que nós temos no Novo Testamento, tá? Então o panorama, ele traz para nós essas informações e que vai nos ajudar bastante no exame do texto bíblico. E o panorama, ele não visa também entrar em detalhes exegéticos, em detalhes ali da interpretação espiritual. Não, isso é feito em um outro momento, isso é feito após o panorama, tá? Então é o que nós vamos estar fazendo aqui hoje, nesta viagem aqui no livro do Evangelho de Mateus. Vamos começar a ler pelo menos a primeira parte aqui do Evangelho, Mateus capítulo 1, que começa exatamente com a genealogia. E veja bem, não vamos entrar nos detalhes, mas vá memorizando, vá prestando atenção nos personagens que estão narrados aí na genealogia. Alguns deles são bem conhecidos na história do Antigo Testamento, né? E por que Mateus, ele começa o seu livro, começa a sua narrativa desta forma? Exatamente porque ele quer fazer uma conexão do Novo Testamento agora com o Antigo. Ele quer mostrar para o seu destinatário, em primeiro momento, que há uma conexão muito grande do Antigo e o Novo. Por isso, então, ele começa a pegar os personagens muito importantes na história do Antigo Testamento e traz aqui para a sua genealogia. Em toda a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, nós vamos encontrar listas enormes de genealogia. Ou seja, a comunidade hebraica e depois judaica, eles têm até hoje, essa grande preocupação da sua genealogia, da sua geração. E lembrando que o primeiro a ser chamado para poder formar a nação hebraica, e que depois passou a ser chamado judaica, foi Abraão. Então, ou seja, Abraão, ele é um marco muito forte dentro da genealogia, da formação da genealogia dos judeus. E depois também, por quê? Porque através de Abraão é que temos a promessa de que Jesus viria desta geração. E o segundo nome também muito forte dentro desta genealogia é o rei Davi,
que também é um personagem muito importante, significativo no Antigo Testamento, né? E recebeu também a promessa de Deus, que da descendência dele é que o Messias viria. Então, por isso, Mateus ele começa a sua narrativa exatamente falando sobre a genealogia. Vamos ler aqui essa genealogia. Diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Abinadab, Abinadab gerou a Naazon, Naazon gerou a Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acaz, Acaz gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia, na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então, ou seja, aqui nós temos a primeira narrativa em que Mateus, ele coloca 42 gerações na árvore genealógica de Jesus, para fazer a ligação exatamente de que Cristo veio dentro da genealogia da promessa de Abraão, de Davi, principalmente desses dois, e passando por vários outros personagens também que nós conhecemos, alguns deles, na história lá no Antigo Testamento. Então vamos adentrar ao nosso panorama. O Evangelho, que significa boas novas, ou as boas notícias, né? Que seria anunciada. Essa palavra Evangelho, ela não foi criada por Jesus e também nem pelos seus discípulos. Na verdade, a palavra Evangelho, ela já era bem conhecida na época de Jesus. E essa palavra ela era usada no seguinte contexto: quando as nações estavam guerreando e queria-se ter notícias, queria-se saber o que estava ocorrendo lá na batalha. Então era enviado um emissário, ele ia lá para poder saber o que estava acontecendo. E quando ele retornava com as notícias, então essa notícia era chamada de boas novas, era chamada de evangelho. E diz a história que se as notícias fossem boas, essa pessoa receberia também alguns galardões pelas boas notícias, né? Então, ou seja, foi usada essa palavra exatamente agora no mesmo contexto de trazer boas notícias. Só que no contexto do evangelho, as boas notícias as notícias ou as boas novas de que Cristo veio para salvar a humanidade. Amém? A autoria, ela é atribuída a Moisés ou a Mateus, mas o que acontece? Nenhum dos evangelhos, no original, eles são, tem ali descrito o autor. Primeiro, por questões também peculiar do tempo, por exemplo, perseguição.
era uma delas, né? E no Novo Testamento, as cartas de Paulo são as que têm a autoria grafada nas cartas. Os outros livros não têm. Então, como foram dadas essas autorias? Foram atribuídas, né, a esses autores, através de pesquisa mesmo, na época em que foi escrito, através da própria, dos relatos, né, históricos ali, das igrejas que já liam essas escrituras, é que então foi atribuída esse evangelho a Mateus, né? E posteriormente, já depois dos pais da igreja, já bem na frente, é que foi colocado o nome, né? Como nós temos hoje nas nossas Bíblias, que você já abre, já está lá bem descrito, logo na entrada de cada livro, quem é o autor ou quem é que está dando nome àquele livro, né? Mas nos originais não é assim, não é dessa forma. E há também, se você pesquisar, for fazer um estudo de bibliologia e fazer pesquisa autoral, você vai encontrar também que há divergências. Há divergências, tá? Há pessoas que não, estudiosos que não atribui a autoria do Evangelho de Mateus a Mateus, também conhecido na Bíblia por Levi, né? E aí tem lá diversos argumentos para provar ali a tese. E diz aqui o texto, aonde cita Mateus: saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicano e pecadores? Então, ou seja, Mateus, ele era um publicano, ou alguém que exercia um trabalho público para Roma. Ele trabalhava para Roma, e o papel dele era ser coletor de impostos, né? Iam, principalmente ali nos seus patrícios, né, nos judeus, cobrar impostos para Roma, e isso era muito mal visto entre a comunidade judaica. Por isso que aqui os fariseus, que era também judeu, mas eram os judeus mais religiosos da época de Jesus, né? Os judeus na época de Cristo, eles se dividiram em várias denominações judaicas. Assim como hoje nós temos várias denominações cristãs, também existia várias denominações ou segmentos religiosos dentro do judaísmo. E os fariseus, eles eram uma dessas facções e era tido como os mais radicais, mas também eram os mais populares, eram os que mais eram considerados pelo restante da comunidade. Então, eles vendo Jesus junto com Mateus e outros publicanos, né, cobradores de impostos, eles ficaram estarrecidos com essa reunião de Jesus. Então fizeram essa pergunta, né? Por que Jesus estava comendo com publicanos pecadores, né? Porque eles tinham uma aversão tremenda de qualquer pessoa que prestasse serviço para Roma. E, segundo a história, os cobradores de impostos, eles extorquiam os pagadores, né, os judeus. Quando eles iam cobrar, por exemplo, eles tinham uma cota para passar para Roma. Vamos pegar aqui um exemplo para ficar bem fácil. Eles tinham que passar, vamos supor, 10% da colheita, 10% da pesca e etc. Só que eles tinham um outro superior, que também era corrupto. E ele então pedia 15%. Para ele ficar com 5. E os publicanos, né, que eram os que iam direto nas fontes, eles cobravam 20, porque eles também queriam ficar com 5. Então, por isso eles eram odiados, não era bem visto, bem quisto no meio da comunidade, né? E os impostos eram
obrigatório como é hoje, né? Desde a Bíblia nós vemos essa briga aí por causa de impostos. A data da escrita 60 a 70, então, ou seja, aqui nós já podemos ver que se Jesus realizou esses feitos que estão narrados aqui no Evangelho de Mateus, entre 30 e 33, a data da autoria, ou a data da publicação aqui da escrita, 60 a 70, ou seja, algumas décadas depois dos fatos ocorridos. Depois nós vamos entrar nesse detalhe, que isso é importante para que a gente possa ter também uma visão panorâmica do porquê de vários acontecimentos dentro do próprio livro, às vezes não encaixar muito bem, e nós vamos ver isso. O destinatário original era judeus, o versículo-chave está aí, não pense que vinha abolir a lei, ou os profetas, não vinha abolir, mas cumprir. O destinatário primário a quem Mateus escreveu, a comunidade judaica, porque o objetivo dele era mostrar para os judeus que Jesus sim era o Messias prometido, e nós sabemos das narrativas dos evangelhos que Jesus teve muito problema com os judeus. Os judeus não acreditaram nele, os judeus não creram nele, grande parte. Alguns creram, né? Porque sabemos que o próprio Mateus é judeu, os outros autores também, a grande maioria também são judeus, né? Mas os judeus, eles tinham esse problema, de não acreditar nesse Jesus que veio àquela época, que ele fosse o Messias. E tem lógica nisso, por quê? Porque se nós olharmos no Antigo Testamento, o Messias, ele era prometido que viria para libertar Israel. Ele viria como rei, ele viria como libertador, ele viria como aquele que livraria Israel da opressão dos seus inimigos. E aí nasce Jesus, lá em Nazaré, né? Da cidade de Nazaré, morou em Nazaré, nasceu em Belém, mas morou em Nazaré, a cidade mais pobre ali da região, um local desprezível, né? Lembra quando Filipe disse que havia encontrado Jesus e ele veio de Nazaré, e alguém disse, será que de Nazaré vem alguma coisa boa de Nazaré? Por causa da localidade. Então Jesus, ele veio assim, de forma a quebrar todos os paradigmas de expectativas que os judeus tinham, né? Então ele veio humilde, ele nasceu em lugar pobre, então os judeus não aceitaram isso de forma nenhuma, exceto aqueles também que seguiram Jesus. Se você observar nas narrativas do Evangelho, quando tem alguma pessoa ilustre que creu nele, que creu em Jesus, a Bíblia faz questão de ressaltar, quando fala de alguns personagens importantes, né, que creu, como Zaqueu, como aquele outro lá que levou todo mundo para a casa dele, todos eles, esses personagens importantes, o narrador, ele faz questão de ressaltar, porque na verdade a maioria dos seguidores de Jesus era o povão, era a plebe, era aqueles que não tinham nada, não tinha nenhuma expectativa nessa vida. Então eles começaram a seguir Jesus. A tradição oral dos evangelhos, ou seja, antes que houvesse a escrita, antes que o autor colocasse todos os acontecimentos que ele lembrou, todos os acontecimentos que ele também achou mais importante em selecionar e colocar em escrito, havia a tradição oral. A tradição oral é que as comunidades, primeiras comunidades cristãs, ouvia Pedro, e Pedro narrava todos os milagres, todas as coisas que ele presenciou com Jesus.
Depois João, da mesma forma, né? Quando João, que escreveu o último dos evangelhos, também toda a comunidade queria ouvir eles, porque eles eram as testemunhas oculares daquilo que aconteceu. Então, ou seja, ficou aí entre 30 a 40 anos chamada de tradição oral. O Antigo Testamento também houve esse período de tradição oral, tá? Até que chegasse a ter escrito como nós temos hoje. Os apóstolos, eles pregavam com base no testemunho e direção do Espírito Santo, pois o Novo Testamento não havia sido escrito, né? Exatamente, por haver essa tradição oral, é que houve muitos outros escritos, né? Que não foram autorizados a entrar no cânon, que é esses 27 que nós temos. Então, muitas outras pessoas escreveram também coisas boas, escreveram também coisas, verdades. Mas um dos critérios para que o cânon do Novo Testamento fosse fechado, para que algum desses livros pudessem ter autoridade para poder ser chamado de escritura sagrada, né? Ainda que outros livros também narrassem história de Jesus. Por exemplo, se você pesquisar na internet, você vai encontrar dezenas, centenas de outros livros também escritos na mesma época. Mas qual era, eu vou falar só um dos critérios que foi usado bem posteriormente para que esses livros que nós temos na nossa Bíblia hoje, no Novo Testamento, para que eles pudessem ter um lugar ali. Uma das principais questões era: quem escreveu? Foi alguém que presenciou? Foi alguém que esteve lá com Jesus? Foi alguém que andou com ele? Então esse era um dos critérios. Ainda que outros livros também contivessem muitas narrativas verídicas daquilo que Jesus tinha feito, mas ele não era um dos apóstolos. E ele não era um dos discípulos que andou com Jesus. Tanto é que nós vamos ver no Novo Testamento inteiro, nós temos a maioria do Novo Testamento escrito por Paulo, né, que escreveu 13 cartas. Ele não andou com Jesus, mas ele teve uma aparição de Jesus a ele, e que os outros apóstolos também autenticaram toda a vida dele e etc, e as cartas que ele escreveu. E fora eles, nós temos Marcos, que escreveu o Evangelho. Segundo a tradição também, o Evangelho de Marcos, ele é o Evangelho autorizado por Pedro. Então Marcos escreveu a história de Pedro. Por isso então ele teve ele foi autorizado, ele foi reconhecido a entrar no cânon. E cano, como o Célio já explicou, significa vara de medir, ou seja, era na verdade um metro mesmo, e que aqui, nesse caso, não era para medir centímetro, né, metros, mas continha algumas regras para poder estabelecer princípios para que esses livros pudessem fazer parte dessa galeria chamada de Escritura Sagrada. Havia uma expectativa de que Jesus voltaria dentro de pouquíssimo tempo, e por isso as testemunhas oculares não achavam necessário registrar nada. Por isso esse grande período de tradição oral. Jesus não disse: olha, eu estou indo preparar-vos lugar e eu vou voltar logo. Então muitos, inclusive os apóstolos, também igual nós, irmãos, nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Nós costumamos até dizer assim: ó, Jesus diz, em breve voltarei. Já tem 2000 anos. Então eles, da mesma forma, não, se Jesus vai voltar em breve, e nós vimos tudo o que ele fez, não, vamos só aguardar aqui e esperar. Tanto é que uma das coisas que ocorreu, principalmente nos cristãos ali em Jerusalém, foi que eles doaram os seus bens. Eles doaram todos os seus bens.
para a comunidade, claro, para servir, para ajudar aqueles que eram pobres. Não, agora vamos dividir tudo, porque nós vamos querer bens materiais. Para quê? Jesus está voltando para restaurar todas as coisas, né? Então nós encontramos isso lá logo no comecinho do livro de Atos dos Apóstolos. E depois nós vamos ver Paulo fazendo coleta. Em 2 Coríntios, Paulo faz a coleta. Você pode observar que ele está fazendo uma coleta para levar para Jerusalém. Ele está fazendo coleta para levar em Jerusalém. Depois Paulo, em uma das suas cartas, ele vai advertir, dizendo assim, ó, aquele que não trabalhe, não coma também. Porque foi outra coisa que fez a igreja de Jerusalém ficar muito pobre. Apesar de ser a igreja onde estavam ali os apóstolos, o lugar onde é referência, né, da igreja, mas muitos cristãos não queriam trabalhar, pararam de trabalhar, porque não tinha uma perspectiva de muito tempo para Jesus voltar. Então, dentro dessa visão de que Jesus voltaria rápido, breve, né, muitos não trabalhavam, outros doaram os seus bens, ficaram lá esperando, louvando, e também não escreveram nada. Mas com o passar dos anos, com o passar das décadas, que os apóstolos foram sendo perseguidos, foram sendo mortos, e etc. E diz a história que todos os apóstolos foram martirizados, exceto João. Todos os outros demais apóstolos morreram de morte trágica, né? Morreram de morte ali, trucidados mesmo. Só João de morte natural. Então, quando eles perceberam isso, eles começam, então, a partir desse momento é que eles começam a narrar as histórias em escrito. As informações sobre Jesus começam a ser escritas por volta do ano 45 depois de Cristo, ou seja, por aproximadamente 15 anos, a igreja dependeu exclusivamente da tradição oral. E por que o tempo é maior? Isso porque a partir de 45 começa a ter o primeiro exemplar, tá? Começa a ter o primeiro. E segundo ainda, nós vamos ver mais na frente, em outros livros, os evangelhos, eles foram escritos depois de algumas cartas de Paulo. Os evangelhos, eles estão também nessa organização dentro da Bíblia, do Novo Testamento. Eles vêm em primeiro lugar, por quê? Porque eles contam a história de Jesus. Mas esse arranjo, conforme eles estão na nossa Bíblia, ou conforme o Antigo Testamento também está, não é inspiração divina, né, que mandou fazer isso. Não, isso foi os estudiosos da época em que foi organizando. Por exemplo, os evangelhos são os primeiros livros, porque eles contam a história de Jesus, e são livros maiores também. Então eles foram sendo colocados dessa forma. Mas eles não estão em ordem cronológica, né? O Antigo Testamento, por exemplo, ele também, no nosso arranjo, no nosso cano, ele está totalmente diferente do cano hebraico. E são os mesmos livros. Mas, por exemplo, no cano hebraico, primeiro Crônica e segundo Crônica é um livro só. Primeiro Samuel, segundo Samuel também é um livro só. Então, eles têm um arranjo diferente. E tudo isso que nós temos aqui no Ocidente, nas nossas Bíblias, foram organizados de forma a facilitar para nós, como encontrar na Bíblia, como procurar num livro tão grande, né? Por exemplo, foi colocado cerca ali de 1200, foi colocado os capítulos, que não tinha, era uma escrita só. Em o ano ali por volta de 1500 é que foram colocados os versículos para nos ajudar. E hoje você tem Bíblia de estudo, Bíblia comentada, a Bíblia de todo jeito, né? Então, ou seja, há uma evolução dos estudiosos, com a finalidade de nos ajudar a entender o texto bíblico, nos ajudar a entender aquilo que os autores lá originais escreveram, ok? E assim, essa parte também, estudar esta parte, é uma parte não muito apetitosa. Não é uma parte, assim, em comparação com a outra parte. Porque a parte boa de estudar a Bíblia é você abrir e começar a ler os milagres, você vê a ação de Jesus, você vê os apóstolos sendo usados, você vendo as promessas, essa parte é a parte boa.
Mas o que acontece? Nós precisamos desta outra parte para que nós possamos ter uma compreensão maior dessa segunda. Porque senão nós começamos a colocar personagens fora do lugar, a cronologia fora do lugar, né? Então o panorama, esse estudo que é mais digamos assim, enfadonho, né? Ele é necessário. A Bíblia, como qualquer literatura antiga, se você não tiver um estudo separado, te explicando como que você entra na literatura para conhecer, a gente começa a trazer muitas visões, interpretações, conforme eu estou achando, né? E nós sabemos que os evangelhos escritos há 2000 anos atrás, tinha então uma visão completamente diferente, uma perspectiva completamente diferente, uma sociedade completamente diferente. O pensamento nosso, isso é chamado de anacronismo, quando eu pego o pensamento que eu tenho agora, e digo assim, não, mas o filho não ama o pai dessa forma, hoje, e jogo lá, totalmente, fica totalmente equivocado esse tipo de análise, é chamado de anacronismo. Por quê? Porque nós estamos muito distantes, e a gente sabe que a sociedade, ela muda a forma de pensar, a forma de agir, né? A forma de, por exemplo, basta olharmos nas famílias hoje, como a família tem sido mudada no decorrer dos anos, ok? Mateus, Marcos e Lucas, aqui nós temos a formação dos evangelhos sinóticos, e sinótico significa visão em conjunto. Então, lembremos que se Jesus, Marcos, João, os apóstolos conviveram com Jesus, presenciaram os acontecimentos, os milagres, ouviram as histórias, ouviram as parábolas, e tudo o que aconteceu, 15, 20, 30, no caso de João, mais de 50 ou 60 anos depois, ele vai escrever aquilo, ele vai narrar, né? Então, eles têm visões de ângulos diferentes, que são chamados esses 3 evangelhos de evangelhos sinóticos. Por quê? Porque eles estão narrando a mesma história, mas eles têm perspectivas diferentes, né? E cada um deles também foi usado com um objetivo diferente, né? Mateus, para mostrar para os judeus. Marcos, segundo alguns, para os gentios de Roma. Lucas, ele escreveu um evangelho mais universal, também para os gentios. E cada um tinha um objetivo. Isso nós não podemos negar. E eles são chamados também de sinóticos, por quê? Porque você pode observar que nesses 3 evangelhos, eles repetem muitas histórias, né? Eles contam muitas vezes a mesma história. O evangelho de Marcos, por exemplo, ele está completamente inserido no evangelho de Mateus. O evangelho de Marcos, que é bem menor, 16 capítulos, né? Ele está totalmente distribuído nos 28 capítulos do evangelho de Mateus. Então, ou seja, e lembremos que eles estão agora resgatando memória. Aí nós podemos dizer, não, mas não é o Espírito Santo que está fazendo isso. Irmãos, é fácil da gente entender. Hoje, o Espírito Santo usa as nossas vidas, amém? Sim ou não? Não é verdade? Mas eu te pergunto, ele usa você fora do seu contexto? Fora daquilo que você é? Fora daquilo que você da sua personalidade, da sua cultura? Não. Tanto é que nós vemos no Antigo Testamento que Deus usou Salomão, que era rei, uma pessoa culta. Ele usou outros profetas simples dentro da cultura. Então, aqui é a mesma forma. Deus ele não trouxe anjos para escrever a Bíblia. Ele usou homens. Né? Agora, esses homens, o que eles tinham? Como você, como nós hoje, nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo que nos dá direção, mas o Espírito Santo que nos dá direção, ele não me dá as coisas prontas. Eu preciso fazer, eu preciso escrever, eu preciso meditar, eu preciso analisar, né?
E eles também da mesma forma. Então, quando eles começam a escrever, segundo a tradição, o Evangelho de Marcos, eles foi escrito ou para Roma, que também Babilônia ou Roma, porque Roma também era chamada de Babilônia, numa linguagem figurada. Qual era o objetivo? Os cristãos lá estavam passando dificuldade, problema, perseguição, como por muito tempo. Marcos então quer mostrar que Jesus também passou por isso, que Jesus também teve problema, que Jesus foi perseguido, mas Jesus superou tudo isso, tá? O Evangelho de Lucas, ele quer, tanto é que a genealogia de Lucas é o contrário da genealogia de Mateus. A genealogia de Mateus, ele quer mostrar, ligar Jesus à nação judaica. Por isso, os personagens centrais são lá Davi e Abraão. Agora, Lucas não, Lucas é grego. Lucas, ele não é judeu. E a intenção dele é mostrar para todas as outras comunidades que Jesus é o Filho do homem. Então ele começa, a genealogia dele vai voltando atrás, até chegar em Adão, mostrando que Jesus era homem. Por isso o Evangelho de Lucas, Jesus é chamado Filho do homem. Amém? Eu sei que muitas interrogações ficam, né? Mas é assim mesmo. Estudar a Bíblia não tem como ser de uma vez só, não tem como pegar todas as curiosidades, né? Tudo aquilo que a gente gostaria de saber. Mas paulatinamente, devagarinho, a gente vai aumentando o nosso conhecimento. Aqui nós temos em Mateus, Jesus é o rei dos judeus. Em Marcos, Jesus é o servo sofredor. Em Lucas, Jesus é o Filho do homem, o Filho perfeito. Então, cada um desses autores, eles tinham os seus objetivos de escrever os seus livros. Eles tinham ali, em primeiro momento, eles tinham o seu destinatário já objetivado. Eles sabiam quem é que eles queriam alcançar, né? Basta nós lembrarmos, irmãos, que de uma maneira assim mais específica, não vou dizer geral, os evangelhos foram escritos, a maioria deles, tudo para aquelas comunidades daquela época, tá? Daquela época. Nós fomos enxertados, é isso que a Bíblia diz. Os gentios foram enxertados na videira. Então nós começamos a alimentar das promessas de Deus feita aos judeus, né? Mas qual era o plano de Deus? Claro, alcançar todo o mundo, sempre foi, toda a humanidade. Mas ele usou ali uma pequena comunidade, Israel, né? Os judeus, até chegar nos nossos dias. Como hoje. Hoje, Deus, ele usa quem? Hoje ele usa a igreja, para poder alcançar os seus objetivos. Características judaicas de Mateus. Então, como nós estamos falando que Mateus ele escreveu para os judeus, tentando mostrar para os judeus que Jesus pertencia à genealogia judaica, nós temos aí as características. A genealogia de Jesus é apresentada recuando até Abraão. Enfatiza as promessas feitas no Antigo Testamento sobre a vinda do Messias. E nós já lemos, está aí no capítulo 1, verso 1, que vai narrar a genealogia. A expressão Jesus, filho de Davi, é uma das marcas do Evangelho de João, que nós vamos encontrar. Aparece repetidamente em Mateus. A utilização do termo reino dos céus, ao invés de reino de Deus, também ela é peculiar no Evangelho de Mateus, né? Característica do Evangelho de Mateus. E a diferença o reino de Deus é espiritual, interior, invisível. O reino de Deus é predomínio da vontade de Deus. Qual a diferença do reino dos céus? É a esfera terrena do reino de Deus. Ele é parte do reino de Deus. Ele está no reino de Deus, mas o reino de Deus não é somente constituído por ele. Então, ou seja, o reino dos céus é o domínio do céu aqui na terra.
né? Ele está dentro do reino de Deus, mas o reino de Deus é muito mais abrangente, porque o reino de Deus inclui os anjos, arcanjo, inclui todas as outras coisas. E aqui, o que Mateus enfatiza é que chegou o reino dos céus entre nós. Agora o céu estará governando, né? Através de quem? Através do seu povo. O propósito: apresentar Jesus como Messias, Filho de Deus, o cumprimento das profecias anunciadas pelos profetas do Antigo Testamento. Para nós hoje, irmãos, é muito fácil. Para nós hoje, nós olharmos e termos a Bíblia na nossa mão, o Antigo e o Novo, nós vemos a promessa lá sendo feita, e nós vemos ela aqui sendo cumprida. Irmãos, para nós é muito fácil. Mas se você olhar na história, por exemplo, nós temos Isaías 53, que fala assim, que ao ver ele foi como ovelha muda perante os seus tosquiadores, não abriu a boca, e etc. Está falando de quem? Esse texto? Ninguém. De quem está falando esse texto, irmão? Isaías 53? Está falando de Jesus, de Cristo. Mas sempre que alguém faz uma pergunta assim, a gente fica meio reticente, né? Irmão, qualquer pessoa fala, está falando de Cristo, nós pregamos. Os judeus não entendiam isso. Não, você pode fazer a pesquisa exatamente por isso que eles rejeitaram. Porque quando mostra Jesus como rei, mostra Jesus como triunfante, e agora fala do servo sofredor, não, esse aqui está falando de outra pessoa, esse aqui é Israel, esse aqui era Israel, quando ele foi cativo lá para o Egito. Eles não tinham essa visão. Você pode pesquisar e pode ler. Então sempre há, por exemplo, dentro do contexto, porque a revelação de Deus, ela é chamada de progressiva. Progressiva por quê? Porque Deus não entrega todas as coisas de uma vez só. Então devagar que Ele foi mostrando, Ele foi indicando, Ele foi dando sinais, né? Até porque nós não teríamos condições de entender completamente os planos de Deus, tá? E aqui o Evangelho de Mateus, o que ele está enfatizando? Mostrando que Cristo sim era aquele prometido, tá? Curiosidades em Mateus: era o evangelho mais utilizado pela igreja primitiva, principalmente para discipulado. A palavra reino é encontrada 56 vezes no evangelho de Mateus. A expressão reino dos céus, como nós já falamos, né, só é encontrada nesse evangelho. Então, a peculiaridade dele. Os 5 discursos de Jesus. Isso aqui traz uma abertura de mente muito grande para a gente compreender todo o evangelho de Mateus. Mais profundamente, mais didaticamente, o Pentateuco, ele tem quantos livros? 5, né? É igual o ID, 5. O Pentateuco tem 5 livros. Mateus, ele divide e estrutura o seu evangelho em 5 discursos de Jesus. E segundo alguns, da mesma forma que que Moisés recebeu a lei de Deus no Monte Sinai e instruiu o povo, Mateus também quer mostrar que o próprio Jesus, foi ele que deu a lei, ele trouxe inclusive a reinterpretação correta de toda a lei, e ele instruiu o povo. Para nós compreender isso, a gente precisa, como eu estou dizendo, fazer um estudo e procurar um estudo analítico dessa literatura. Aí a gente vai conseguir perceber, tá? Lendo direto, alguns, os mais conhecidos, por exemplo, Sermão do Monte, nós conhecemos. Sermão profético, nós conhecemos. Essa é a estrutura do Evangelho de Mateus. E é fácil de entender, irmãos. Pensa bem. Hoje, quando nós vamos escrever um trabalho, escrever um livro, escrever um artigo, alguma coisa, você precisa ter estrutura, não é isso? Você precisa estruturar a sua literatura. Não dá para você começar lá a escrever e vai emendando tudo. Vai emendando, fica difícil, fica complicado. Nesta época também, os autores que escreveram, eles também tinham em mente a estrutura que eles queriam dar, né? Eles não escreveram aleatório,
Não, ele escreveu tendo uma base, uma estrutura, um conhecimento, um entendimento, para que a comunidade da época pudesse, então, se identificar melhor com aquilo que eles estavam escrevendo. E os 5 discursos de Jesus em Mateus é o Sermão da Montanha, que é do capítulo 5, 6 e 7, que é uma das mais conhecidas e citadas, né, no Novo Testamento, e inclui as bem-aventuranças e inclui o Pai Nosso. Então, esse é uma das estruturas do Evangelho de Mateus. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se, aproximaram-se deles os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, e aí está lá no texto, né? O segundo discurso, que é o discurso da missão, em Mateus 10, é uma instrução dos 12 apóstolos, e é chamado de discurso da missão, ou discurso missionário, ou ainda comissão menor, num contraste com a mais famosa que nós conhecemos, né, que é a grande comissão de Mateus 28, mas aqui também é conhecida como uma missão menor, ou a comissão menor que Jesus deu ali para os seus discípulos, que diz assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritano, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então aqui é mais um dos discursos, ou da estrutura do Evangelho em que Mateus estava escrevendo, ou seja, ele queria mostrar que Jesus, depois de ele ter dado o ensinamento no Sermão da Montanha, ele então comissionou os apóstolos, e no final o que ele vai fazer? Ele vai comissionar todos, né? Discurso das parábolas, o terceiro discurso. O terceiro discurso em Mateus 13 é uma reunião de diversas parábolas sobre o reino dos céus, e é geralmente chamada de discurso das parábolas ou discurso parabólico, né? Que Jesus usou muito essa metodologia de contar histórias através das parábolas. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Aqui nós vamos ter a primeira parte das parábolas. Jesus ele vai contar a parábola do semeador, do joio e do trigo, o grão de mostarda e o fermento. São as primeiras parábolas. Na segunda parte desse discurso, nós vamos ver Jesus ele voltando. Ele estava na praia, agora ele vai entrar para dentro de casa, e os discípulos vão fazer perguntas para ele. Então aqui agora, se você prestar atenção lá no texto, Jesus agora vai contar outras parábolas, que é o tesouro escondido, a pérola e a rede. E diz o texto: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Então Jesus ele vai explicar essas primeiras aqui: o semeador, o joio, o trigo, o grão de mostarda, o fermento. Ele falou para toda a multidão. Depois ele entra para dentro de casa, os discípulos vão fazer perguntas para ele, né, para explicar a parábola, e ele ainda vai acrescentar mais essas 3 parábolas nesse terceiro discurso. E diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem, e compra aquele campo. Outrosim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxa para a praia, e assentando-se apanham os cestos, os bons, os ruins, porém lançam fora. Coloca os bons no cesto, os ruins lançam fora. E o quarto discurso, para nós caminharmos para o fim: discurso sobre a igreja. Então veja bem, o discurso das bem-aventuranças, os ensinamentos, a comissão menor dos apóstolos, depois os ensinos por meio de parábola, e agora o discurso sobre a igreja. O quarto discurso em Mateus 18 é geralmente chamado de discurso sobre a igreja,
e inclui as parábolas da ovelha perdida e do credor incompassível. Nesse discurso há muitas referências relacionadas à igreja, comportamentos, atitudes, perdão, humildade. Até aqui, não é que Jesus está implantando a igreja, mas ele está dando características de como o reino de Deus funciona, de como são os relacionamentos dentro do reino de Deus, né? Está aí, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes a teu irmão. Então, ou seja, é a instrução com relação ao perdão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano, ou seja, como um pecador, né? Mas o que Jesus está nos ensinando sobre o perdão, né? Sobre a paciência, sobre também quando vermos o nosso irmão pecar, não precisa de eu fazer uma publicidade daquilo que está acontecendo, mas eu vou até ele e converso com ele, trago a ele um conselho, uma reprimenda, uma reprovação, e se ele me escutar, o texto já está dizendo, você ganhou o seu irmão. Se ele não escutar, leva testemunha. Se ele não escutar a testemunha, aí sim fala a igreja, né, a comunidade, e se ele não ouvir também, então você pode largar de mão, de considerar ele como pecador, porque ele não quer se arrepender. E depois, por último, nós temos o grande sermão profético de Mateus 24, que também é muito conhecido, né? Foi proferido no Monte das Oliveiras, discurso sobre o fim dos tempos. Então veja bem que a progressão que nós temos, Jesus ensinando as bem-aventuranças, Jesus fazendo a comissão menor, Jesus ensinando por parábolas, Jesus falando do relacionamento no reino dos céus, ou seja, na igreja, e agora ele falando do fim dos tempos. Então há uma progressão nos discursos, tá? Ainda que é omitido muito contexto que às vezes a gente queria saber, mas o objetivo da Bíblia, da narrativa, não é explicar tudo, mas é explicar aquilo que é essencial. João, quando ele termina o seu evangelho, ele diz isso, olha, se fôssemos escrever tudo que nós presenciamos, haja livro, né? Mas ele diz, mas escrevemos aquilo que é essencial. Isso significa, então, irmãos, que Jesus, Deus, ele é muito mais do que o que está escrito. Ele é muito mais, que Jesus operou muito mais coisas, que muitos mais outros relatos deveriam estar, mas não está. É um resumo para que nós possamos compreender. Caminhando para terminar. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E a conclusão. O objetivo, então, particular de Mateus, apresentar os vínculos de Jesus com a nação judaica e com o Velho Testamento, demonstrando que ele era o rei Messias, esperado por Israel. E por isso o livro começa com a genealogia de Cristo, ligando a Abraão e a Davi. É basicamente o panorama. O restante é entrar minuciosamente, né? E para isso eu convido vir para o seminário. A aplicação, a aplicação é demonstrar que Jesus é o Messias prometido, que Deus cumpriu a promessa feita aos profetas. Jesus faz-se Emanuel, que é o Deus conosco, que somos chamados para uma missão, a proclamação das boas novas a todos os povos. Jesus declara que a igreja é um instrumento selecionado para cumprir os objetivos de Deus na terra. Já ia falar, pode comunicar esse candidato aí, que nós não vai votar nele não está respeitando o silêncio na porta da igreja? Ok, irmãos, aqui nós terminamos então. Que Deus abençoe a todos. Ou seja, irmãos, eu digo para vocês, esses estudos são estudos preciosíssimos.
se você de fato quer conhecer, se você de fato quer saber, você não pode só ouvir. Você tem que comprar alguma literatura, você tem que ler, você tem que anotar, trazer um caderninho e anotar, tá? Segundo a estatística, o que nós ouvimos, irmãos, você consegue reter, amanhã, se perguntar, 5%, tá? Quando você começa a ouvir e escrever, isso salta para 60%. Se você ouvir, escrever e depois você falar, você pode chegar a 80% do aprendizado. Então, tudo é forma de nós, técnica para nós conhecermos a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe. Encerro aqui.